Olá, tudo bem com você? Está começando o MPTV, o seu canal de comunicação com o Ministério Público da Paraíba. No programa de hoje você vai ver uma reportagem sobre a audiência pública realizada pela Promotoria de Campina Grande para discutir os assassinatos de jovens negros no município. Também vai ver matérias sobre o balanço de ações e projetos desenvolvidos pelo Ministério Público nos últimos 2 anos e sobre a posse do Procurador-Geral Francisco Seráfico. No estúdio, vamos receber a promotora de Justiça Caroline Freire. Ela vai falar sobre a campanha lançada pelo Ministério Público para conscientizar a população sobre o feminicídio. Fique com a gente, o MPTV está no ar. A Promotoria da Criança e do Adolescente de Campina Grande realizou uma escuta social para discutir o crescente número de jovens negros assassinados no município. A seguir, você vai ver uma reportagem sobre essa escuta e que providências serão tomadas. Campina Grande, segundo dados do DataSUS, do Ministério da Saúde, de 2014, Campina Grande é o 26º município onde se matam mais jovens negros no Brasil. E eu digo mais, segundo o IPEA, dados de 2012 do IPEA, Campina Grande seria o 24º. Ou seja, estamos numa condição bem pior na visão do IPEA. A fala inquieta do Jair, representante do movimento negro de Campina Grande, sobre a violência à juventude negra na cidade, é o que motivou o Ministério Público da Paraíba a promover uma escuta especial com a presença de autoridades envolvidas no assunto. O Ministério Público foi procurado pelo movimento negro da Paraíba, com atuação específica em Campina Grande, para tratar a respeito do crescente aumento, de homicídios contra jovens negros, especialmente o município de Campina Grande, que lidera rankings nacionais em relação a essa matéria. Diante dessa provocação do movimento negro, o Ministério Público resolveu abrir essa escuta social junto à população, no sentido de ouvir as demandas, tentar buscar causas, e buscar soluções aos problemas através da construção de políticas públicas voltadas especialmente a um trabalho, de participação junto às periferias, de se buscar um protagonismo da população negra no sentido de traçar melhorias em relação às políticas públicas junto às periferias para tentar de alguma forma amenizar esses problemas, que gravitam em torno do crescimento de homicídios voltados a negros, jovens e adolescentes. O Brasil é líder em assassinatos a grupos em situação de vulnerabilidade social. É o que revela o último relatório da Anistia Internacional, lançado em 2017. A grande maioria das vítimas é formada por jovens negros do sexo masculino. Já a Fundação Abrinq aponta que a cada 5 assassinatos no país, 4 acometem pessoas negras, o que a instituição caracteriza como um cenário de guerra. Por isso, essa professora de História e pesquisadora do Núcleo de Estudos Afrodescendentes Indígenas da UEPB trata os dados como genocídio. Isso porque o cenário chama a atenção não somente para os assassinatos, mas também para o que se tem sido oferecido em vida para essa parcela da população. Não é só essa violência específica, que no caso seria o resultado dessa outra violência simbólica, dessa violência que seria o racismo, que ela vai se manifestar de que forma? Ela vai se manifestar de inúmeras formas, ou seja, na questão do emprego. Quem é que tem prioridade numa vaga para emprego? Na questão da educação, na questão da abordagem policial. Tudo isso resulta no quê? No empobrecimento dessa população, e a gente sabe que a violência está ligada no Brasil, principalmente a questões econômicas. Então, falar de dados é algo muito minucioso, porque aí você vai ter que especificar esse dado vem de quem, Ele disse isso até porque as próprias instituições elas estão permeadas por esse racismo. Então, e por uma própria política de Estado, nem sempre depende do órgão, depende do instituto, ele vai dizer uma estimativa que interessa. Em 20 anos, o número de assassinatos de pessoas negras de até 19 anos cresceu 429% no Brasil.
Já o mesmo crime contra jovens brancos teve um aumento de 102%, dados que falam por si só e reforçam a ideia de que a violência no Brasil tem cor. A delegada de homicídios de Campina Grande afirma que, no geral, os casos de homicídio na cidade despencaram 70%. Mesmo assim, só neste ano, 39 mortes de jovens de pele negra foram registradas. Cumulativamente, os dados são estatísticos do NACE, né? Cumulativamente, em 2011, o estabelecimento do Paraíba pela Paz, de 2011 para cá, a Paraíba diminuiu 44% o número de homicídios. E Campina Grande, especificadamente, diminuiu 70% o número dos homicídios, cumulativamente, de 2011 para cá. Né? Comparativamente do ano passado para cá, nós diminuímos mais de 50%. Hoje, em Campina Grande, nós diminuímos, além de diminuição, temos elucidação em 90%. Isso significa dizer que os casos, as autorias estão sendo esclarecidas, né? E desses esclarecimentos, 90% do total, mais de 50% encontram presos. Então, temos os esclarecimentos e as prisões dessas pessoas. Isso mostra um trabalho tanto efetivo da polícia, a colaboração da população e o caminhar junto com a justiça, né? Ministério Público e Tribunal de Júri aqui andam em parceria e isso tem dado muito certo. Segundo a professora Ofélia, a realidade não é tão animadora assim, porque muitas vezes os casos são subnotificados. A gente já ouviu, né, se dizer que quando se faz essas estatísticas, por exemplo, chega um jovem morto, né, no IML. Então, quem vai dar a cor desse jovem é o funcionário. E muitas vezes esse funcionário dá a cor, inclusive isso já foi falado, né, até de forma irônica, né, todo morto é uma cor só. Então, são dados que, por essa carga racista, né, não se leva a sério, né, não se dá a verdadeira importância que uma questão dessa exige. E isso, na minha opinião, inclusive, né, porque esse é o meu lugar, tudo isso passa pelo quê? Pela educação. Os encaminhamentos da escuta especial foram registrados em ata e outras discussões sobre o assunto serão retomadas. O nosso objetivo é tentar provocar a atuação das políticas públicas de Campina Grande no sentido de voltar o enfoque, voltar o olhar em torno dessa demanda, né, para lançar políticas públicas voltadas a, de alguma forma, amenizar essa situação de desigualdade social, né, melhorar essa estrutura e também investir no protagonismo, trabalhar nas escolas. No próximo bloco, não perca as reportagens sobre o balanço de ações e projetos desenvolvidos pelo Ministério Público nos últimos 2 anos e como foi a posse do Procurador-Geral de Justiça. Não sai daí!